Do maná do céu para você. Bom dia. O maná de hoje é a terra que mana leite e mel. Eu vou estar lendo lá em Marcos 8, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, 8, 9. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. Aqui está falando da segunda, esse capítulo falando da segunda multiplicação de pães e peixes. Quando hoje o Senhor me falou sobre a terra que mana leite e mel, e aí foi quando o Senhor começou a falar sobre a multiplicação. E eu fiquei pensando já, né, quando eu estava ali, o Senhor falando ao meu coração, pensando hoje fala do que, né? Hoje é dia 1º, né? Iniciando primeiro dia do novo mês, né? De setembro, do mês 9. Então, início do 9. O 1 fala do início, o 9 fala do fruto do Espírito. E aí, pensando nesse mês, né? Novo mês, nova estação, e falando do 9, o que o 9 está dizendo pra gente? Pra gente praticar o mês passado, né? Que terminou ontem, agosto, mês 8, fala do novo, então a gente viveu muita coisa nova, e agora o Senhor está falando desse mês, é o mês da gente praticar o fruto do Espírito, porque o 9 é isso, é fruto do Espírito, e o que é? A gente praticar tudo que o Senhor tem nos ensinado, né? Tudo que a gente recebeu no novo, e agora, né, o que a gente vem aprendendo, e hoje o Senhor está falando. Quando o Senhor falou a terra que mana leite e mel, e aí eu já pensei, né? O início de um novo dia, início de um novo mês, e aí quando o Senhor me leva a ler aqui, né? Marcos, o nome Marcos, eu falei no outro vídeo, significa o quê? Guerreiro, martelo grande e fala brilhante. E aqui, quando o Senhor me leva a ler o 8, né? Falando de Marcos 8, já fala do novo, ou seja, a gente vai viver o novo, já um novo nesse dia, é um novo dia para a gente desfrutar e é um novo mês. E aí, quando o Senhor nos leva, né? Falando do 9 aqui ele fala, ó, há cerca de 4.000 homens, ou seja, ele multiplicou ali, né? E ele tá falando do 4. O 4 fala do que? 4 fala de governo, de reinar, fala da gente administrar, ou seja, da gente criar, porque o Senhor cria, mas Ele nos usa aqui, né? A gente é um instrumento. Por isso que quando falou do nome Marcos, martelo grande, eu já pensei, né? O Senhor vai te dar coisas novas para você criar, para mim. Quando o Senhor fala, né? E eu fiquei pensando primeiro nos números, né? O que significa cada número. E aí, então, o Senhor tá falando o quê? Só que aí Ele traz um ensinamento, né? Do quê? Quando Ele falou da terra que mana leite e mel, pra gente multiplicar. A gente vai governar, a gente vai reinar, né? E a gente vai criar, mas ele tá falando do quê? Pra gente fazer o quê? Multiplicar. Porque se a gente olhar hoje, como que o mundo fala? O mundo fala pra gente reter. Tudo que a gente é meu, é meu, é meu. E ó, tanto que o Senhor ele dá um exemplo aqui, ó. Ele faz lá a multiplicação, ó. Então Jesus os despediu. Tipo, Senhor, como que eu posso dizer, né? Não é sobre, por isso que ele já aqui dá o exemplo, né? O Senhor já mostra pra gente, né? Não é sobre nós, né? É sobre o Senhor. E quando ele falou hoje, a terra que mana leite e mel, ele tá nos entregando. O maná de hoje é tipo, ó, a terra que mana leite e mel, desfruta. E aqui tem um ensinamento pra gente, né? O que ele tá falando, tudo que é pra gente fazer hoje. É um novo dia, é um novo mês que tá iniciando, uma nova estação. Ele tá falando, pratica o 9, né? Que é o fruto do Espírito. Como? Com o novo, porque é um novo, né? É viver um novo tempo, praticando o que a gente aprendeu, o que a gente tem recebido, mas é pra gente praticar o novo, porque tudo se faz novo, né? E quando ele fala da terra que mana leite e mel, ou seja, mana, já tá tudo preparado, ó, mas cada vez mais. E aí o leite fala do quê? Fala do alimento, da fertilidade. Fertilidade é o que vai fazer a gente multiplicar. Então, tá falando o quê? Da prosperidade, o leite. Por quê? Porque se a gente pensar, né, quando a gente nasceu, o leite foi o primeiro alimento, né, que a gente toma, é o leite. E aí quando ele fala do mel, o mel fala
trazendo, né, para o reino espiritual. Mel simboliza a palavra, né, que é doce como mel. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer conhecer, mais a gente quer mais, porque aqui a gente sabe que tem as promessas, tem ensinamento, e aqui é o Senhor falando com a gente. Então por isso que fala, a terra que mana leite e mel, tudo que a gente precisa, o Senhor já está falando pra gente. E o que o Senhor está pedindo pra gente, olha pra você ver, Ele já nos entrega a terra que mana leite e mel. E aí eu pensei no que? Na terra prometida. Lembra da terra prometida? Ele está nos levando à terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é morar no céu. Mas há uma terra prometida para nós aqui, das bênçãos que nós vamos viver aqui na terra. E Ele está falando, essa terra mana leite e mel. E aí é quando o Senhor está falando qual é a parte nossa, né? Porque o Senhor, primeiro, Ele já faz a entrega, Ele já está entregando hoje para nós nesse dia, e Ele está falando a terra que mana leite e mel. Ele está falando, ou seja, Ele está falando nesse dia, não é para hoje. Ele está entregando o maná de hoje para a gente iniciar, para a gente iniciar nessa terra que mana leite e mel. E Ele está falando qual é a nossa parte. A nossa parte é multiplicar, é reinar, é cuidar, é criar, ou seja, e quanto mais a gente multiplicar, mais vai manar, mais vai crescer, mais vai ter e vai, ó, transbordar, porque, ó, aqui Ele tá dando exemplo pra gente. E aqui Ele fala, ó, tanto só pra gente, ó, criar, porque o 4 fala o que é? Nós vamos criar coisas novas, nós vamos governar, nós vamos reinar, e nós vamos desfrutar, e nós vamos multiplicar. Então o Senhor tá falando, olha que interessante, pra gente iniciar na nova, para a gente iniciar a terra que mana leite e mel. Lembra da chave da vitória, do acesso? Então, agora hoje Ele está falando, ó, a terra que mana leite e mel. Inicia já esse dia e esse mês, e Ele não está falando aqui, ó, Ele está falando em multiplica, ou seja, para a gente multiplicar, quanto mais a gente multiplicar, mais a gente vai ter. E aí Ele está falando, o que nós vamos ter que fazer para manter o nosso papel? Qual que é a parte? É multiplicar. E Ele está nos ensinando a fazer o quê? A multiplicar o quê? O que nós vamos ter que fazer? A nossa parte. É o fruto do Espírito. Como que nós vamos praticar o fruto do Espírito? É caminhando na terra que mana leite e mel, né? Olha que tremendo. Vivendo o novo. E quem que é o novo? E aí eu pensando no novo, né? Agora, o novo. Quem é o novo? O novo é o maná que o Senhor nos dá todo dia. E quem é o novo? Quem é o que nos entrega maná? É o Senhor. Então nós vamos ter que andar todos os dias, porque ó, Ele já nos entrega, lembra? Já está tudo preparado, Ele só está falando para nós. E lembra que nós, nada aqui é nosso, é tudo do Senhor. Então Ele já está falando aqui assim, desfruta, pratica, como? Multiplicando. Esse é o mandamento. E aí o Senhor falando do que, né? Ó, Ele no primeiro vem dele, com Ele e para Ele, porque dele, ó, Ele entregou hoje a terra que mana leite e mel. Agora Ele está falando junto conosco, porque o Espírito Santo está conosco. Agora é o que? Junto. Caminhando na terra que mana leite e mel. E aí o que nós vamos fazer? Multiplicar, porque o multiplicar vai dar o quê? A glória para quem? Para Deus. Aí volta para Ele. Dele, com Ele e para Ele. Então a gente não pode guardar para nós. E quando Ele fala que a segunda multiplicação, quando fala de segunda, fala do 2, ou seja, Ele está confirmando que Ele está nos entregando e está falando, e o que vai ser? Vai ser um testemunho, já vai ser um testemunho, porque hoje o Senhor já está falando, a terra que mana leite e mel. E nessa terra que mana leite e mel, são o quê? São as bênçãos, as surpresas, são as promessas que o Senhor tem para mim e para você. E Ele tá falando, não fique só para você, porque Ele já tá deixando exemplo aqui, ó, 4.000 homens, ou seja, cerca, a gente nem sabe quantos. E aí foi quando o Senhor falando hoje comigo, né, enquanto o Senhor falava, eu já pensando do multiplicar, às vezes você vai falar assim, eu tenho que esperar agora, né, ver o que é essa terra que mana leite e mel, essa promessa, né, o que eu vou ganhar para eu multiplicar. Não, o Senhor já tá falando assim, é a fé, o que é você vai multiplicar? É o que o Senhor já tá entregando, é o que eu tô fazendo aqui agora. Quando o Senhor falou, é terra que mana leite e mel, eu poderia ficar ali tranquilo e falar, hoje eu vou receber bênção esse mês, então agora não, aqui, ó, já tô compartilhando, é o multiplicar, eu já tô multiplicando aqui o maná,
né? Maná que vem do céu para mim e agora para você, ou seja, eu já tô multiplicando. E aí eu fiquei pensando, né? Eu não tenho nem, não sei nem quanto vão assistir esse vídeo, então quantos vão receber? Então a multiplicação vai continuar, porque cada vez que um assistir e vai estar multiplicando. E se você que não guarda para você, porque se você quer desfrutar dessa terra que o Senhor tá falando hoje para mim e para você, a terra que mana leite e mel, Ele está nos deixando uma ordem, lembra? Nós temos que fazer a nossa parte. Qual é? É multiplicar. Porque se a gente não multiplicar, que glória que nós vamos dar para Deus? Só de falar eu ganhei, eu recebi, é só meu? Não. O Senhor já fala, né, que a gente tem que amar o próximo, amar, né, compartilhar. Então o que o Senhor está falando? Já multiplica. E aí falar assim, deixa eu receber primeiro, a hora que eu tiver eu multiplico. Não, Senhor, é fé, é a gente crer sem a gente ver. E o Senhor já está falando. Então o que é agora? Agora a gente já crê no que o Senhor já nos entregou, porque primeiro começa no reino espiritual. É a mesma coisa a gente souber como que nós vamos morar no céu. É fé. É fé de você crer que você está andando com o Pai, que você está caminhando aqui, Ele vai te dando sinais, Ele vai te dando paz, Ele vai te mostrando o caminho que você está indo, para você saber onde você vai chegar. Então nós vamos chegar na terra prometida, no céu, sim. E Ele está falando, a terra que mana leite e mel. E isso Ele já está falando para mim desfrutar hoje, para você desfrutar hoje e para já desfrutar esse mês e continuar desfrutando. E qual é a parte nossa? O Senhor já está tudo preparado e já nos entregou. Ele está falando só desfrutar. E qual é a parte que nós temos que fazer? É cuidar e multiplicar, dividir, compartilhar com o outro. Então, que você tome posse dessa palavra e já pela fé já multiplica, porque a nossa parte é o que o Senhor está falando, né? Dos 9 é o quê? É a gente. Primeiro, o que a gente tem que fazer? O Senhor já entregou pra gente. Tipo, tá aí, desfruta. E aí nós temos que fazer o quê? Praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Fruto do Espírito. Então, a gente recebe, pratica e multiplica. E dá glória pro Senhor. Porque, você vai falar assim, né? A G, não é a G. É o Senhor que tá te falando, porque é o maná do céu para mim, para você. Então, quem tá te entregando é o Senhor. Então, a glória vai para Ele. Porque quando falar, vai falar assim, porque o Senhor te entregou promessa. Se você tem caminhado, feito a vontade do Senhor, o Senhor tem entregue promessa para você. Então, Ele tá falando, a terra prometida chegou. E aí, o Senhor tá falando agora, só multiplicar. Ele já deixou exemplo aqui pra gente. Quanto mais, né, multiplicar, mais a gente vai ter. Multiplicar e vai continuar andando com Ele. Porque quando Ele fala do leite, o leite fala de conhecimento, fala de entendimento, fala de fertilidade, fala de prosperidade, fala de abundância. E o mel fala do quê? É mel, né? O que é o mel? A palavra. Cada vez mais você lê, você vai ter prazer e vai saber que grandes coisas você já é teu, já está preparado e você só vai tomar posse. Então, cada vez mais vai ser doce como mel. Então, o Senhor está falando. E aí também fala, né? O mel fala do quê? Fala de prosperidade, fala de novidade, fala de bênçãos que a gente nem imagina que o Senhor já tem para nós. E agora nós só vamos caminhando com o Senhor e desfrutar. E a nossa parte é praticar. Como? Praticando o fruto do Espírito e multiplicando ele cada vez mais. Tá bom? Que o Senhor fale ao seu coração. Eu vou fazer uma oração para nós. Vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar por esse maná, já te dando graças, ó Pai, e gratidão, porque o Senhor já está falando a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Pai, que nós possamos, ó Pai, cumprir a nossa parte, que é praticar, multiplicando, ó Pai, o fruto do Espírito, que o Senhor já está falando aqui. Há um novo mês, há um novo dia, há um novo tempo, há o início, Pai, e que nós possamos, ó Pai, caminhar com a Tua presença, Pai, sendo grato. Meu coração hoje, Pai, é já sendo grata por tudo que o Senhor já está falando da terra, Pai, que mana leite e mel, e eu sou grata já pelo que o Senhor está me entregando, Pai, e por eu poder também multiplicar, Senhor, esse maná, Senhor, e já tomando posse, ó Pai, de tudo que o Senhor já tem, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para nós, Pai, é maravilhoso, é grandioso, e é coisas que a gente nem imagina, e assim é a minha oração, que cada um viva nesse dia, já vivendo, Pai, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, tomando posse de cada promessa. Assim é minha oração, no nome que há poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva, compartilha, né? Dá seu like e multiplique. Tá bom? Tchau.